Por que tu jogou tua plasma? Já tô no café. Consegue um café? Sim, um cafezinho. Deixa eu tomar. Não, deixa eu... Sim, sim, sim. Não esqueci. E, sim, porque assim, vou dizer para vocês que o assunto, né, do qual tratamos é basicamente um assunto ligado à ação. É basicamente um assunto ligado à ação. E o que se entende como fundamentação da ação, orientação da ação. Agora, sem a ação, eu não entender que ação se trata, sem a ação, é um assunto interessante, mas não muda coisa alguma, fundamentalmente, na vida de ninguém. Digo fundamentalmente, porque mudar sempre é uma coisa aqui e ali, sempre muda. Você assiste um filme, muda alguma coisa. Você lê um livro, conversa com alguém, sei lá, os estímulos naturais da vida, do mundo, as interações, sempre criam pressões e a partir das quais há uma adaptação, então, quer dizer, sempre há uma mobilidade, né? Uma mobilidade não é uma mudança. Uma continuidade modificada da mesma coisa também não é uma mudança. E o que eu sinto que, de fato, é o que trata esse assunto, possivelmente, e no fundo não, eu diria até afirmando, né? O que o humano anseia implica, né, uma mudança, assim, estrutural de consciência. Essa é a possibilidade humana mais alta, uma mudança estrutural, não uma mudança conjuntural. Para usar um termo da sociologia ou da política, sempre tem essa discussão, mudança conjuntural, mudança estrutural. Tem essa discussão, não tem? Na escola, movimento estudantil. Pois é. Mas o que significa? Eu tinha um grande, mestre, vamos chamar assim, envolvido com isso, que ele fala: existem mudanças na consciência, existe mudança de consciência. Então, aí significa um nível, né? Uma outra, uma coisa que vai na estrutura, na base. E, claro, para que se torne possível algo assim, que não é por decreto, não é também de um modo assim, digamos, apenas porque você decidiu, que você quer, entendeu? Que isso já é alguma coisa, mas é quase nada. Quando a pessoa diz assim, eu decido que eu quero tal coisa. Ok. Bendiciones, né? Waheguru. Indica uma intenção bem vaga, numa boa direção, supõe-se, mas, em geral, aquilo ainda está servindo ao eu que quer. Entendeu? E esse eu que quer por quê? Porque não se sente pleno, não se sente sendo já plenamente tudo que pode ser. Esse próprio eu que é incompleto, que se sente querendo, né, algo, ele próprio, muitas vezes, quando não existe ação, ele
torna-se apenas aquele eu que agora tem uma nova vestimenta. Ele quer aquilo, ele decidiu aquilo. Mas ele continua o mesmo, apenas querendo coisas mais nobres, mais espirituais, mais interessantes. Mas não há uma investigação sobre o que é esse eu que quer, né? E o que falta aí, por isso quer. Né? Que eu é esse onde algo falta. De que matéria-prima é feito esse eu onde algo falta. E se de fato existe esse eu onde algo falta, ou se de fato não há eu algum aí. É exatamente aí que está a questão. A autoilusão. Né? Então, assim, esse é um assunto, por isso que eu estava percebendo isso. O que nos interessa, gente, é, e pelo que todos vocês, como humanos, mas porque já também falaram, para quem já tive contato, que se busca, o que se quer, né? Que se compreende, que é importante, que sente falta, implica necessariamente uma intervenção. A gente estudou isso na outra vez, e essa vez nós vamos avançar. É o assunto que vamos entrar no outro assunto, digamos assim, numa ampliação do assunto anterior. Embora seja um assunto em si mesmo, ele não deixa de ser uma ampliação. Então, chamando a atenção para vocês assim, gente. Tipo assim, pô, você vem num lugar, no fim de semana, né, e se envolve com estudar um assunto, refletir sobre aquilo, isso é interessante. Os assuntos, como, os assuntos da vida como todos são interessantes, quando você coloca uma lupa em cima deles. Agora, a intervenção sobre si mesmo, a alteração das condições, do que é fundamental, ou seja, uma ação que modifica a estrutura psíquica, energética, corporal, etc. Isto aí é o ponto, essa intervenção. Conjuntamente à constante observação e percepção de si. Nós temos uma perspectiva em duas, digamos assim, duas frentes, né? Por um lado, a constante autopercepção, porque quem é esse eu que percebe cada passo da vida? Perceber a si agora, aqui agora. Seria possível aqui agora você acordar do sonho e despertar para o que você realmente é? Como que a gente entenderia isso? Assim, por exemplo, vou dar um exemplo para ter uma imagem disso. Uma pessoa está dormindo e no sono ela está sonhando. E no sonho ela está procurando um lugar. Enquanto sonha, ela está procurando um lugar. Um lugar confortável, seguro, né, que ela pudesse relaxar, que ela pudesse deitar e relaxar. Ela está procurando isso. Está sonhando. No sonho, ela está procurando e não encontra. Não está encontrando. E tentou alguns lugares e pergunta para as pessoas, recebe indicações, ela anda, vai até lá, chega e vê que o lugar não é o lugar. Que ela pudesse deitar, relaxar, ficar em paz. Nenhum lugar, até então. Ela foi em vários, daí ela começa a ficar agoniada, começa a ficar desconfiada. E ela está sonhando, né? E começa a ficar desconfiada que não existe esse lugar, começa a ficar já tanto ansiosa no próprio sonho. E então continua procurando. De repente, ela acorda. Sabe? Uma pessoa, de repente, acorda, abre os olhos, olha em torno de si e vê que ela já está o tempo todo nesse lugar. É um lugar tranquilo, ela pode deitar, relaxar.
Ela já estava nesse lugar o tempo todo. No sonho, é a procura. Quando ela acorda, ela olha em torno e vê, pô, se sente aliviada, e fez assim. Estava sonhando, estava procurando esse lugar, e de repente, quando ela acorda, ela vê que todo o tempo ela já estava ali, ela não precisa procurar esse lugar. Acordada, ela não vai ficar procurando esse lugar, ela estando acordada, entendeu? Ela vai ficar procurando porque ela já está, ela só desfruta o fato de estar acordada. Então, a gente pode ter um aspecto do processo humano, é esse repentino e possível, em tese, né? Porque nada necessariamente, estruturalmente, digamos assim, impediria. Portanto, está disponível, está possível. E isso implica a percepção de si constante, se dar conta de si. O processo ativo, constante, da percepção, da autopercepção, cada passo. Por exemplo, assim, agora, nesse exato momento, você está fazendo algum esforço físico que não precisaria fazer? Qualquer tipo. Na postura que você está, não é nem uma coisa de mudar de postura, na postura que você estava. Você percebeu que estava fazendo algum esforço que não precisaria, alguma tensão dispensada? Perceberam? Alguém? Não? Parabéns. Então, você percebeu que estava fazendo um esforço na postura que você está, sem dizer mudar a postura para ficar uma postura melhor, não, não é isso. Você está fazendo algum esforço que não precisaria. Quando você percebeu que estava, o que aconteceu? O que assim? Você solta, né? Vocês percebem isso? Você não precisa você não precisa se deliberar, pensar a respeito do assunto. Você simplesmente solta. Não é verdade? Há uma inteligência aí que faz isso. Né? Há uma inteligência que, de repente, simplesmente solta. É uma inteligência da vida. Então, vamos dizer assim, aproveitando essa deixa, né? Essa inteligência, que ao perceber um esforço físico desnecessário, solta sem pensar, só solta. Essa mesma inteligência, ao perceber qualquer atividade mental ou emocional também desnecessária e reativa simplesmente decorrente, porque assim, por que você está contraindo a mão? Alguma coisa está, né? Não é necessário, mas por que está acontecendo? Algum tipo de somatória aí, de interconexão entre camadas mental, emocional, física. Então, tem uma comunicação entre as camadas. E como se dá conta que não faz sentido. No caso mental e emocional, existe essa suposição de que há algo a garantir, há algo a segurar. Há um eu que precisa ser assegurado, atendido, carente, precisa. Tem essa base, digamos assim, que estrutura toda uma vida, comportamento. Esse suposto sujeito aí que está tentando se assegurar o tempo inteiro de tudo. Se apegando, com a versão daqui e dali. No yoga, a questão não é o que ele se oferece para esse sujeito. No yoga, a pergunta é sobre esse sujeito perguntando para si mesmo se ele de fato existe. É um caminhar em direção à investigação
de quem é esse eu que está aí, precisando, querendo, fazendo isso. Essa é a questão. O que é esse eu? Tipo, eu gostei daquilo. Você vai passar. Esse mundo é uma Disneylândia. Esse mundo é uma colônia de férias. Você vai achar todo tipo de entretenimento. Toda a nossa cultura, aliás, se especializou na arte de oferecer entretenimento para esse sujeito, que ainda assim fica entediado consigo mesmo, com tudo. Porque aí nós já falamos sobre isso na outra vez um pouco. A questão da investigação sobre o que é esse eu, o que é constituído esse eu, se existe esse eu, que precisa de algo de fora para estar pleno, de que alguma coisa ocorra, lhe estimule e faz sentir bem. Com receio de que alguma coisa ocorra e faz sentir mal. Entende, gente? É uma coisa básica da vida. Você quer se sentir bem com alguma coisa e evitar outra para não se sentir bem. Gente, está no inferno, pode escrever. A vida assim é realmente um lugar muito perigoso. Porque a todo tempo pode acontecer qualquer coisa mais esdrúxula, mais assustadora. Você sabe que exatamente porque a vida é essa. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Não há nada garantido. Quando isso é levado pela uma imaginação negativa, um tanto alterada, um tanto adoentada, isso é levado ao extremo, gera o pânico. Algo, você se apropria disso que é parte inevitável da vida, de que tudo pode acontecer a qualquer momento e que você não tem controle. Então, portanto, tudo pode ser extremamente arriscado, colocar um fim em tudo, cada passo. Né? Quer dizer, todo mundo convive com isso, naturalmente, nem pensa a respeito, ok, tudo bem, pode acontecer, mas pelas probabilidades nada vai acontecer. Eu atendi uma pessoa em estado, há muito tempo atrás, em pânico mesmo, no estado que ela pegou do trânsito e foi conversar. E enquanto eu conversei com ela, ela já estava mais calma, assim, respirando. No fundo, eu perguntei para ela, como se sente agora? Assim, o que vem para você? O que se passa dentro de você? Ela falou assim, o que fica vivo para mim aqui é que, de repente, alguém pode pular esse muro com uma metralhadora e metralhar uns dois aqui. Claro que isso pode acontecer. A possibilidade é 0,000, né? Tá? Não tem possibilidade praticamente, né? Mas, no entanto, quando há uma mente assustada, doentada, sem estrutura, se apropria dessa possibilidade que a vida deixa sempre aberta e leva ela ao extremo, que ele se torna... Claro, ele tem vários desdobramentos, porque daí, se você supõe que aquilo é real, supõe aqui pelo processo mental, emocional, intelectual, isso gera uma repercussão bioquímica, uma repercussão glandular, uma repercussão neuronal. Então, quer dizer, que eles tornam uma realidade virtual. Né? A pessoa vive aquilo, e as glândulas dela estão funcionando de outro jeito. Adrenalina, cortisol, tudo está jogado no sangue. Tá? No entanto, aquilo possivelmente, quase certamente, não vai acontecer. Vocês entendem que é uma alucinação, praticamente. Embora a pessoa não esteja vendo, como é classicamente uma alucinação, ela está vivendo algo que não está acontecendo internamente. Então, essa dimensão na qual se vive sempre a busca do asseguramento, do preenchimento vindo de fora, ou para te fazer se sentir bem, ou o receio de que te faça sentir mal, isto cria
modo de vida, né? Modo de vida bastante tenso para buscar algo que lhe preencha e lhe dê satisfação, que se trouxer um pouco, você ficará apegado, né? Você ficar apegado, o que acontece? Quando você é apegado a alguma coisa? Quais as emoções que vêm quando você é apegado a alguma coisa? Fica com medo de perder e fica com raiva daquilo que colocar ameaça disso. Então, sempre tem o medo e a raiva são parceiros, né? Vai ficar com raiva do que colocar. Então, assim, nessa dimensão de vida, né? Nessa dimensão de vida, sim, estruturada nesse suposto eu, né? Por que a gente fala suposto? Porque na perspectiva do yoga, o humano é bem mais do que isso. Mas tudo bem. Na perspectiva do yoga, no primeiro momento, nós nos convidar a investigar o que é isso. De que é feito esse suposto? Então, por isso que a pergunta é: quem é você? Nós falamos sobre isso, acho, outra vez. Este eu, suposto eu, é constituído de quê? De impressões sensoriais que formaram imagens, que geraram ideias, que geraram atitudes, que provocaram comportamentos, que geraram novas imagens, novas ideias, novos comportamentos. E, gente, é como esse computador aqui. Ele é uma forma, ele é uma estrutura, e ele funciona, né, com memórias. Você aperta um lugar ali, as memórias aparecem. O que está registrado ali aparece. Certo? Ele é uma estrutura. Imagina que todos os conteúdos que constituem, que estão aí nessa estrutura, todos esses conteúdos, que são vários, de vários tipos, eles se organizassem assim, meio que uma somatória geral, ou uma seletividade entre alguns, etc., e gerasse uma impressão de que eles representam uma entidade, que eles são alguém. Aí você abre o computador e ele fala com você: eu sou fulano. Imagina que cena fantasmagórica, né? O computador falando com você: bom dia, eu sou... Sim, se é isso. E de que você é feito, né? Aí vamos olhar o que é. São um agregado de memórias, um banco de dados respondendo a estímulos. Esta é a noção de eu baseada no tempo. É um eu que, de fato, não há como existência própria. Não há com substância própria, existência própria, existência intrínseca, não há. Simplesmente é movimento de memórias respondendo a estímulos. Mas a impressão de que há, sim, o eu aí, que é o que a gente já falou disso outra vez, que é você: eu sou fulano, nasci em tal lugar, depois eu morei lá, depois estudei lá, depois casei, depois descasei, depois casei de novo. Sei lá mais qual é a história de cada um. O que é isso? É um registro do passado se dizendo uma entidade. É um eu residual, concorda? Porque é resíduo, né? É histórico, é resíduo. Então, é algo do passado residual, dizendo eu, né? E acha. Porque essa ilusão de ótica básica, que decorre de toda uma circunstância planetária, existencial, própria da Terra, e que não tem como evitar no primeiro momento,
esse equívoco original tende a ocorrer na Terra mesmo, embora o que nos cabe fazer, o que nos cabe é desfazer as condições onde o equívoco original ocorreu. Mudar isso. Para que ele desapareça, porque de verdade um equívoco é um equívoco. Basta ver que ele é um equívoco. Se vocês resolverem, basta enxergar que, na verdade, ele não existe. Ele decorre de uma visão incompleta, alterada. A compreensão dele mesmo, o entendimento dele, mostra uma outra perspectiva sobre ele próprio. Então, quer dizer, a percepção de que ele não existe, e que ele decorre de um equívoco, né, que soluciona a questão. Então, uma frente desse tipo de abordagem que constitui o Yoga, Kundalini, diz respeito à percepção de si e percepção de que é esse eu. Percepção de que é esse eu. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é o seguinte: quando se pergunta que é esse eu que é apegado a isso, aí tá, você enxerga. E sempre é apegado a algo que lhe preenche. Lhe preenche por quê? Porque é algo que estava faltando. Então, que eu é esse onde algo falta? De que é constituído esse eu onde algo falta? De que é constituído esse eu que pode ser preenchido pelo que vem de fora? E que é feito esse eu? É feito pelo que vem de fora. A gente não vai parar nesse ponto, mas em outro momento a gente pode parar mais. Por ser constituído pelo que vem de fora, é alterado pelo que vem de fora. É lógico. Natural, gente. Se veio de fora, é alterado pelo que vem de fora. E é alterado tanto para se sentir preenchido, se reforça o que ele está querendo assegurar que ele é, ou coloca em risco aquilo que ele está tentando assegurar. A imagem de si, a autoimagem. Coloca em risco, então ele fica com receio, tem aversão. Se ele traz um sentimento de asseguramento, de reforço, de preenchimento, isso que é legal. Gostei disso. É muito infantil isso. Nossa existência humana tem muito infantil. Somos uma etapa infantil da consciência, digamos assim. E daí assim, eu gostei, tá, me preenche. Mas aí me preenche, mas agora ficou um problema, porque tudo pode desaparecer. Então tem que ter um controle sobre isso. Na verdade, como eu vou controlar? Como você vai controlar? Até certa medida você tenta. Mas a vida é movimento. Pode, não é garantido, então, uma certa tensão, apreensão, e pronto. Aí você diz assim, a vida é assim mesmo. Um pouco de tensão, um pouco de calma. É assim que é. É assim que é dentro dessa dimensão, dessa perspectiva. A questão é para quem é assim? Para quem está vivendo e tendo sobre si, atribuído sentido para si, referenciando-se a partir do passado, a partir das memórias, a partir das impressões, a partir das imagens, ideias. Essa entidade que se supõe, né, eu, que é constituída por todo esse movimento, vive assim, mas isso não é a possibilidade humana mais alta. A possibilidade humana mais alta é perceber exatamente esse engano. É um engano aí. Isso é o sonho, é um engano. Uma ilusão de ótica que criou essa noção de que tem um eu onde não tem. Onde, 2.500 anos atrás, Buda afirma, mostra isso. Sofrimento tem uma causa.
que é a noção de que tem o eu onde não tem. Essa causa pode ter fim. Distinguindo a causa, distingue-se aquilo que decorre da causa. Buda foi um psicólogo, viveu há 2.500 anos. Estudou a existência humana, o sofrimento humano, percebeu. No yoga, percebe-se o esquema simples, semelhante ao de Buda. Existe a ignorância, e existe uma noção de si criada na ignorância. Existe o apego e a aversão. E todo o carnaval que vem daí. Se a gente for olhar de perto, a maioria das questões que incomodam a existência humana vem de coisas que você supõe que te preenche, você se apega, isso que te atrapalha. Olha de perto ver se não é. E quem que é o eixo disso? É o suposto eu. Essa ideia de si, estruturada no passado. Que é o quê? Memória. Então, olhando de perto, impressões sensoriais entram nessa forma aqui, igual no computador. Impressões sensoriais chegam, né? Pequenininho, você já vê, escuta, cria uma imagem a respeito da empresa. Primeira vez que você vê um negócio, você não tem imagem nenhuma sobre ela, né? Você viu a primeira vez, na segunda você já tem uma imagem, depois você tem algumas imagens, você cria uma ideia a respeito. Você tem uma ideia a respeito, você já toma uma atitude, uma possível ação a partir dessas ideias, manifesta isso numa interação, num comportamento, e aquilo gera novas impressões que alteram um pouco as imagens, às vezes as ideias também se modificam. E vejo que isso, processo, eu quero checar se vocês percebem que isso é completamente impermanente, ininterruptamente diferente. Não é verdade? Não é puro movimento? Tem alguma coisa fixa aí? Todo o tempo é movimento. Se você perceber que todo o tempo é movimento, ininterrupto, existe uma estrutura, que é a estrutura humana. Existe recolhimento de dados, que vem e ocorre. Se retroalimenta, se alimenta continuamente, se perpetua. E, claro, depois você já tem um banco de dados grande, ele interpreta tudo de acordo com ele. Aí já é outro problema. Parece que tudo é a mesma coisa, porque já tem um banco de dados tão condicionado que tudo que ele enxerga, ele traduz segundo seus velhos termos. Tudo parece igual. Mas mesmo assim, ainda nunca é 100%. Então, isso tudo é movimento. Agora, esse movimento, quando ele vai se engessando, o negócio vai ficando complicado. Ficando lento, pesado. Uma enfermidade humana. A vida fica doente, quando fica pesada, lenta, devagar, devagar, com muitos dados armazenados aí, tá? Um computador fica lento. E é toda essa coisa que vem de fora que diz eu sou. Isso não há eu aí, só tem movimento aí. Essa é a ideia. Reflitam sobre isso mais. E perceber a inexistência de um eu fixo aí. Constatar que tudo é puro movimento, não tem eu fixo nenhum. Isto é a essência do que o yoga propõe. E toda a tradição da Índia propõe, toda a tradição do Oriente, de modo geral, propõe, todas as tradições chamadas espirituais propõem, de que o humano está sonhando que é alguma coisa e precisa acordar o quanto antes para que possa viver acordado. Agora, essa estrutura que é o eu, então essa é uma linha de frente, eu falei que tinha duas coisas de frente, assim.
duas linhas de frente. Uma é essa, a percepção de si, ou a percepção da inexistência desse eu. A percepção de que, onde se supunha que havia um eu, não há. O que ocorre, então? Uma outra dimensão de consciência aparece. Muito além da mente, muito além do eu. Então, isso aí é uma coisa, uma linha fundamental. A outra linha de frente fundamental do yoga é, gente, igual hoje, por exemplo, ó, esse eu que está pesadão, com sei lá quanto tempo já de dados armazenados de autoimagem fixa, é como um dia assim, nuvem, 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 densa. Se começar a ver uma mudança no clima, né? Começa a diminuir a densidade das nuvens, mais e mais, vai diminuindo, vai diminuindo. Daqui a pouco vem um mormaço, daqui a pouco fica um pouquinho de nuvem, tênue camada de nuvem. E já está bem melhor que antes, tem mais calor, tem mais sol. Daqui a pouco abre um buraco entre as nuvens, o céu aparece. Daqui a pouco o céu azul aparece. O céu é o self, é o ser, é o que você é. É a alma, se quiser chamar. É o yoga, estado de yoga, é o céu. As nuvens é toda essa estrutura temporal em decorrência da qual, ou a partir da qual ocorre o surgimento de uma noção de eu. Que eu está ali, obscurecendo o céu. A linha de frente fundamental, como eu falei, da ação, é a intervenção sobre a estrutura. São essas nuvens. É a mudança do clima para que as nuvens se dissipem. E esse suposto eu, gente, não é alguma coisa meio fantasmagórica lá dentro da sua cabeça, em algum lugar onde estão as memórias. Não, esse eu é tudo que está aí na forma, é a forma toda. É estrutura muscular, o grau de tensão, de relaxamento, de mobilidade, o corpo. É o sistema glandular, o sistema nervoso, as condições nas quais ele se encontra agora. Tudo isso é uma expressão, não estruturalmente eles estão aí, e é assim mesmo, mas a condição na qual eles estão manifesta qualidades ou condições próprias desse eu. Tensões musculares. A musculatura vai estar sempre aí. Ok? Tudo bem? Mas a estrutura muscular contraída, cronicamente contraída, por exemplo, ela não é estrutural, ela é cronicamente contraída. Ela se contraiu em função de vários fatores ligados à interação com o mundo, proteção emocional, várias defesas. Portanto, uma participação direta dessa noção de asseguramento desse eu. Mas está aí, parte da estrutura desse eu está na musculatura contraída, está no padrão respiratório. Entendeu? Como é que se respira? Se você respira curto, isto mostra as condições do eu no plano respiratório. Entendeu? Se você mudar as condições musculares, se você dissolver ou abrandar, né?
que seja as tensões musculares crônicas, né? Se você abrandar as tensões musculares crônicas, soltar. Aquele suposto eu já não está igual. Não é que não está lá ainda, mas já não é igual. Já houve uma pequena modificação. Quando você está relaxado, quando você está contraído, você está relaxado, algo diferente vai acontecendo ali. Aí você altera seu padrão respiratório. Respira profundo, né? Mais e mais profundo. Aumenta a força vital através da respiração. Carrega de energia. Antes você estava respirando pouco, curto, e tinha uma baixa carga vital. Isto, gente, cria uma, vamos dizer assim, uma qualidade, uma categoria, uma condição para aquele eu. Quando você respira pouco, você tem pouca energia. Você tem pouca energia, você se sente... E exatamente porque uma coisa alimenta a outra, né? Você tem pouca energia porque respira pouco. Respira pouco porque quis sentir menos intensamente a vida. Quis ficar mais ou menos vivo, mas né? Não muito também, porque né? Respira menos, sente menos. Por quê? Porque está um pouco assustado com a vida. Está um pouco assustado com a vida, respira menos. Respira menos, fica mais assustado ainda. E você cria uma precariedade vital, uma baixa carga vital, que faz com que... Porque isso é uma característica do estado mental. Daí, vocês lembram disso? Na outra vez que nós estudamos? Você passa a olhar o mundo e avaliar os riscos muito maiores do que eles são. Começa a exagerar quando tem alguma coisa negativa, você coloca uma lente de aumento ali. Porque, claro, você está se sentindo com uma fragilidade, que é também uma fragilidade vital. Então, se você muda a sua respiração, traz a respiração profunda, mais respiração, muda a carga vital, faz mais energia circular. Então, você mudou o físico, dissolvendo a musculatura contraída cronicamente, as coraças musculares. Estimulando o sistema nervoso glandular, deixando, equilibrando o sistema nervoso, simpático, parasimpático, tudo. Sistema glandular forte. Tem um módulo do curso que a gente estuda o sistema glandular. O sistema glandular, ele é uma ponte entre as emoções, os sentimentos e a interação prática com a vida. A interação prática com a vida, gente, a expressão das emoções e dos sentimentos se manifestando em comportamento, né, depende das glândulas. Sabiam disso? As glândulas fazem essa ponte. As emoções e os sentimentos estimulam as glândulas para que as glândulas estejam em condições de dar vazão ao que as emoções e os sentimentos querem manifestar no mundo. Isso é bem importante, gente. Porque se você mantiver sua vida emocionalmente, de sentimentos rica e viva, interessada, ativa, você está estimulando o seu sistema glandular. Entendeu? Seu sistema glandular, ele está para cumprir um papel de materializar, possibilitar, né? Tornar possível essa coisa, digamos assim, materializar no comportamento, na ação, as emoções e os sentimentos. Então, se uma pessoa tem um problema glandular, tem que olhar de perto qual é o problema, qual a glândula e que tipo de emoção, sentimento tem a ver com aquela glândula e ver claramente alguma coisa precisaria ser alterada ali.
Pode ter que ela tenha, assim, uma predisposição genética, então, fisicamente, ela pode já ter uma influência para ter problema glandular, pode acontecer. Aí ela tem que ficar mais atenta ainda à correspondência emocional dos sentimentos ligado àquela glândula e potencializar. Como é que faz para potencializar os sentimentos e as emoções? Aí você tem que fazer uma intervenção energética nos chakras e nos corpos, que são nos corpos, que eu estudamos mês passado, nos corpos é que ocorrem os processos emocionais, mentais. É nas áreas da consciência. Atuando nas áreas da consciência, você potencializa a vida psicológica, potencializando essa vida psicológica, você cria um estímulo positivo para os chakras, e trabalhando também para melhorar os corpos através dos chakras. Então, você já tem as duas coisas, os corpos e os chakras. E isto vai impulsionar, vai pressionar a melhora da condição glandular. Isso quando a questão vem do físico para o sutil. Mas é fundamental que a pessoa renove o seu interesse na vida e tal. Mas que é esse eu que tem interesse na vida? Aí nós voltamos para a mesma questão sempre. Que é esse eu? Aquele eu foi condicionado, está padronizado, está numa coisa igual, está preso. Então, eu só estava querendo chamar a atenção para vocês para esse ponto. Nós estamos falando de um eu que não existe, que parece existir. Estamos falando que ele não é uma coisa, uma entidade fantasmagórica dentro da sua cabeça, que ele tem uma dimensão corporal, que é tudo isso que eu estou dizendo. Musculatura contraída cronicamente, respiração, pulsos nervosos, equilíbrio do sistema nervoso, sistema glandular, que fiz essa observação, que a gente tem no módulo que a gente tem só sobre o sistema glandular. Pelo menos um dia todo a gente fala sobre o sistema glandular. A gente pode ver qual é o repertório emocional de cada glândula e de que modo você pode alterar a condição das glândulas, né? E a partir de uma vida emocional mais rica também, saudável. E agora chegamos no ponto que constitui os padrões emocionais, os padrões mentais. Então, o eu está estruturado, suposto eu, né, nas condições corporais, energéticas, aí vamos dizer meridianos e chakras, todo o sistema prânico, né, todo o sistema energético, que é fundamental, que é desconhecido no Ocidente. No Ocidente, quem se aproximou mais disso foi o Reich e o Alexander Lowen, com a bioenergética. São aquelas pessoas que constataram a existência de um sistema energético que conecta mente e corpo, portanto, e foram muito longe nisso, e muito bem, dentro digamos assim, dos seus recursos de observação, mas pessoas muito perspicazes, capazes de identificar coisas só pela observação e pela experimentação, que coincide com a visão que vem dos yogis, que tem outros recursos. Essa é a realidade. Os grandes yogis, eles estão enxergando seus meridianos, seus chakras, sua aura, entendeu? Então, quer dizer, está numa situação privilegiada para fazer um mapa, tá entendendo? É outro departamento. Mas eu admiro muito essas pessoas como o Reich, porque se não tendo esses recursos, é capaz de perceber desdobramentos incríveis. E é muito importante esse conhecimento moderno, né? Psicologia corporal. Porque dialoga, confirma e se integra perfeitamente com o Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga tem uma sofisticação grande no sentido tipo assim, você tem recurso para direcionar a energia para cá, para cá, para lá, dependendo da postura que você fica.
Mas o Lowen chegou perto disso, ele criou algumas posturas, algumas coisas que também direcionaram a energia. Tipo, ficar com as pernas dobradas por bastante tempo respirando pela boca, vai trazer energia para as pernas. Isso chama-se enraizamento. No yoga, isso é Muladhara Chakra, mula, raiz. Aumentar a energia na base, está certo? Ele está na pista certa, ele fez uma área do corpo trabalhar mais, trouxe mais energia, a energia deslocada para lá. No Kundalini, você faz isso em vários pontos, em vários níveis sutis da aura, cérebro. Pô, é um negócio absurdo. Cada vez que eu olho para isso, eu sempre olho como se fosse a primeira vez. E eu cada vez acho mais incrível, surpreendente que haja um conhecimento. Mas ele tem a ver com ação, como está falando no começo. Porque se você não fizer, você sabe que existe, mas você continua vivendo a mesma coisa. Gente, você tem na mão um mapa que te diz como você pode atuar em vários pontos. Você não faz. Ai, bom. Tá de bobeira. Quando você estiver deixando esse mundo, você vai dizer, fiquei distraído lá. Fiquei exatamente isso. De bobeira. Quer dizer que uma pessoa está agindo de uma forma tola. Enfim, então, assim... Então, o que a gente estava dizendo? Chegando perto desse ponto, né? A ação que intervém muito detalhadamente em tantos pontos, né? E altera as condições, né? Essa ação, gente, você pode atuar, a gente já lembrando vocês, você pode atuar sobre o plano mental, através do questionamento, da investigação, do discernimento, mas você pode atuar na qualificação desse discernimento, das meditações, dos sons, né, dos mantras, das práticas. Por exemplo, essa meditação que vocês fizeram. Um médico, que é um cara especialista em cérebro, né, tem uma fundação chamada Fundação Alzheimer, nos Estados Unidos. Casualmente conheci ele. Não foi casualmente, porque eu fui lá escutar a palestra dele. Mas, enfim, ele é professor de Kundalini Yoga. E é um pesquisador, um cara super respeitado na universidade. Ele fez, com toda uma aparelhagem disponível, moderna, constatou que essa prática aqui, gente, por 12 minutos só, o ideal é 30, mas por 12 minutos. Eu mostro a foto para vocês, de um texto dele. Ela regenera áreas do cérebro que começam a se alterar por efeito do excesso de cortisol, que é o hormônio principal corrosivo do estresse, corrosivo dos neurônios, altera o metabolismo neuronal. O cortisol, ele altera o metabolismo neuronal. E ele provém do estresse. E ele altera de tal maneira que chega um momento que ele é uma coisa muito doida. Ele gera um programa que faz com que não seja mais possível ele ser eliminado. Entendeu? Ele chega num grau de alteração da dinâmica metabólica ali, que daí ele não tem mais como ser eliminado. Aí pronto, ele fica lá para sempre. Ele fica lá e daí ele vai corroendo. Isso gera em última instância, né? Mas isso pode começar a criar pequenos problemas de memória, pequenos flashes assim, de esquecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, essa técnica yoga foi criada para isso? Não. Não foi criada para isso. Agora, com o estudo moderno, se descobriu como ela atuava aí. Ela tem um efeito em vários níveis, ele é bem interessante para o nosso assunto principal. Que tem a ver com tudo isso que a gente está dizendo, mas que a gente vai pegar um aspecto disso, que é um contexto. Contextualizar. O que é? Você já falou um pouco da outra vez já. Masculino, feminino, é um contexto de alma se encontra. Contexto. Falamos disso outra vez, não foi? Na sexta-noite, acho que comentei algo.
Mas esse contexto é um contexto, mas o que ele cabe fazer em qualquer contexto? Ser você mesmo. O que é você? Então, voltamos sempre à mesma conversa, entendeu? Mas com diferentes métodos e meios de intervenção. Então, por exemplo, uma prática como essa, ela tem níveis de atuação tão sofisticados, tão interessantes, que ela pode gerar dentro do sistema psíquico, orgânico, né? Áurico. É impressionante o que ela pode fazer. Mas ela é uma ação. Você não criar no tempo e espaço, um momento, onde você para e vai fazer aquilo, não vai acontecer nada. Concorda? É óbvio, né? Então, assim, eu estava no foco assim, a chamar a atenção de que atualmente no mundo tem tantos assuntos interessantes sobre tudo, né? Sobre todo tipo de terapia, todo tipo de coisa, com grandes objetivos, com grandes repercussões, seus efeitos, tudo mais. E tanta conversa interessante nessa área espiritual, terapêutica, filosófica. Mas isto pode se tornar um entretenimento. Entretenimento sofisticado, mas um entretenimento, digamos, intelectual, lúdico. Se a gente não tiver a percepção de que, ok, existem várias possibilidades, as coisas são muito interessantes, e o que se pode fazer com isso? E de que modo o que você pode fazer de forma concreta que provoca uma modificação nisto que eu penso que sou? Entende? O que é isso que você pensa que é? Repetindo, está estruturado aí no sistema, no corpo físico, todas as camadas, já falei. No campo prânico, energético, chakras meridianos, emocional, mental. A somatória das condições geradas nessa vida, né? Gente, vejam só, a somatória das vivências dessa encarnação aqui, dessa vida, a somatória das vivências que ficou impregnada no corpo, físico, energético, emocional, mental, a somatória de tudo isso cria um contexto aí, cria uma circunstância, digamos assim, que está sempre em movimento, mas que de repente se autodeclara eu. Eu. Entendeu? E aí você assim, eu quero me transformar. O que é esse eu? Você diz, eu quero me transformar. Ele começa a pensar um monte de coisa, ler um monte de coisa. Gente, não vai acontecer. Vai acontecer uma mudança aqui e ali? Claro, porque ele mexe um pouquinho na parte reflexiva e tal, visão de mim. Mas, gente, se a musculatura continua contraída, se a respiração continua presa, se o fluxo energético nos meridianos e nos chakras continua baixo, né, digamos, pela respiração ineficiente, ou mesmo que respire bem, nós temos um potencial vital. Digamos assim, nós temos um aparelho, né, com um potencial tremendo que precisa ser ativado para alterar as áreas da consciência no mais alto nível possível. Nós temos uma força dentro de nós tremenda
que pode ativar o mais alto potencial de todos os corpos, de todas as áreas da consciência. E que se não for potencializado, não vai ativar. Mas você vai sobreviver. Você pode sobreviver por várias décadas ou até mais de 10. Né? Mas você não descobriu, você não viveu tudo que esse sistema te oferece, entendeu? O sistema humano lhe oferece, gente, o sistema humano oferece a possibilidade de acoplamento direto com um campo de luz, de força, de poder que emanou e que fez tudo aparecer. Essa coisa vulgarmente chamada de dimensão divina. Esse campo de força, de luz, de tremenda, algo absurdamente poderoso e que é de onde tudo emana, né? E que esse sistema humano, digamos assim, essa estrutura, ela tem potencialidade para fazer um link direto e fazer uma conexão. Então, o influxo divino ativa, potencializa mais e tudo fica. Mas é preciso chegar nesse link. Para chegar nesse link, os corpos, todas as frequências têm que estar altíssimas. Não vai chegar. Mais ou menos não vai chegar. Então, assim, a força prânica é a força divina. Força é a vida. Prana é vida. Força prânica é a força vital, é a força da vida. Pode se potencializar num nível tão alto que ela expande tudo em direção à fonte de tudo. Por isso, se você respirar um pouco, tá bom, vai viver bem. Se você respirar muito bem, respira profundo, né? Você vai estar saudável. Mas isso não é o que nos interessa. Saudável, entre aspas, né? Você vai estar melhor do que antes, quando você nem sabia que respirava, ou respirava o mínimo para não morrer. Ok, agora você respira melhor. Respira profundo. Tá. No entanto, a respiração é outra coisa, gente. No yoga, nós chamamos de pranayama. É a possibilidade de uma regulação da voltagem, da intensidade do prana, da intensidade da vida, levar no altíssimo nível possível, mais alto nível possível de prana. Isso é diferente de só respirar. Então, levar realmente, eu não tenho uma força maior que, no campo da vida, não tem uma força maior do que a própria vida. Que é prana, força. Potencializar a força. Você pode fazer isso. Força é absorvida a cada vez que se respira. Não tem nada que se compare a isso. Não tem mesmo. Tudo mais tem alguma força que tem prana. Né? Então, prana realmente é a força pura, vital, divina. Então, eu quero chamando a atenção para isso, que nós estamos falando aqui também intervenção para que haja uma modificação naquilo que você pensa que é, né? Tipo assim, compreender quem eu sou. Compreender quem eu sou implica o quê? Desconstruir o que você pensa que é. Olhar de perto e ver que não era. E descobrir o que é.
progressivamente, como a nuvem vai diminuindo, diminuindo, o céu aparece. Não se preocupe, não vai ficar nenhum momento que não tem ninguém aí, né? A pessoa fica um pouco receosa, né? Assim, desconstruir, quer dizer, morrer, medo de morrer, né? Não quero morrer. Qual o eu que não quer morrer? É o eu que morre. Qual é o eu que morre? O que morre é esse suposto eu, que vem de fora. Esse eu pode morrer antes de morrer. Essa frase é do Maomé, Mohammed. Ele teve essa frase incrível que é: preciso morrer antes de morrer. Quer dizer, desconstruir toda a ilusão sobre quem você é antes de deixar esse corpo. Isso é o propósito do yoga, de todas as tradições espirituais. Dissolver todo o engano sobre quem pensava ser e ser plenamente aquilo que nunca nasce e nunca morre. Aquilo que é o infinito, o divino, que está em tudo, que está aí também. E que é essencialmente você, o que você é. Tudo que você pensa que é que não seja isso, é suposição. Então, como é que faz para diminuir a suposição? Ah, isso é uma crença muito grande. Eu acredito que eu sou isso, como é que eu vou tirar isso aqui? Como é que eu vou mudar isso? Ah, eu não sou mais isso agora. Não, não se trata de mudança intelectual. Entendeu? Se você quisesse fazer isso só pensando, você ia ficar achando muito difícil. Como é que eu sou? Ah, eu sou assim, então. Pô, eu não sou isso, então eu sou o quê? Você está tentando se mexer só aqui na cabeça, não vai? Porque isso é só um dos lugares onde está toda essa estrutura. Como disse, essa estrutura, esse equívoco chamado eu, que é movimento, que é memória, que tem o seu lugar, memória é importante, tudo claro, mas não constitui o sentido de si, constitui a essência de si, o núcleo de identidade não é memória. Então, isso está no corpo físico, está no corpo energético, no corpo emocional, no corpo mental, todas essas áreas. A intervenção que o yoga propõe é atuar sobre todas essas áreas para que surja o céu azul. Eu quero reforçar para vocês isso antes de mais nada, sabe? Porque assim, porque tudo que nós vamos conversar aqui para frente, não seja assim. Bom, eu gosto de conversar sobre esse assunto, mas não há nenhum problema. A gente poderia ficar o fim de semana conversando. É interessante, mas não é esse o propósito. O propósito para você aproveitar esse tipo de assunto é que você compreenda o que dá para fazer, o que me cabe fazer, ação. E ação é intervenção. Intervenção sobre si. Que si é esse? Todas essas estruturas. Intervenção sobre a dinâmica corporal, intervenção sobre a dinâmica energética, com a respiração, intervenção sobre a dinâmica dos vários corpos que constituem a vida psicológica. Começamos falando aí, mental e emocional, falei resumidamente, né? Psicológico, super genérico. No mês passado nós falamos sobre que isso tem 11 áreas. Consciência, onde ocorre a dinâmica psicológica, é constituída por 11 áreas. E cada uma dessas 11 áreas tem necessidades especiais e você precisa saber quais das 11 áreas, quais, duas, três, são fundamentais que você intervenha sobre elas. Então, nessa vez, nós vamos falar assim, um pouco também sobre isso, mas o aspecto da ação, como sua prática pessoal, digamos assim, se costuma dizer,
que é? Gente, o grande problema isso aqui é que as palavras banalizam as coisas quando você usa muito. Perceberam isso? Tipo assim, fazer uma prática de yoga. Que raio de coisa é essa prática de yoga? A pessoa faz um alongamento aqui, colar e tal. Fiz uma prática de yoga. Faz a sua prática. É mais do que isso, não é uma prática, porque isso cria uma ideia banal. É uma intervenção sobre você, é quase como se pegar um bisturi, cortar. Você não vai cortar, vai ser sangue. Você vai intervir de um jeito muito forte, muito direto, muito específico, muito preciso. Você vai intervir sobre a estrutura muscular, energética, psíquica. Você vai intervir naquilo. E essa intervenção cria uma modificação energética, psíquica, uma modificação perceptível. Imediatamente na hora que se faz. Tá? Mas aí que está. Mantendo uma regularidade, isso se tornará. E aí que está o grande ponto. Estou querendo que a gente parta junto de um ponto importante. Depois eu vou dar um pequeno intervalinho já, daqui a pouquinho. A minha sensação é que nós começamos depois do intervalo, né? Mas a gente vai dar um pequeno intervalo. Porque essa introdução é muito importante para o restante. Então, assim, que você possa manter uma intervenção cotidiana e não de vez em quando, cotidiana, porque é igual um tratamento médico. O cara te dá uma medicação por tantas horas, né? Ele não te dá um remédio e fala, toma aí. Não te der vontade, você toma. Com esse negócio meio em moda, assim, quando você sentir de tomar, né? Sentiu de tomar, toma. Quando a pessoa não entende que o sentir é tão basicamente influenciável pelas circunstâncias, não é critério de verdade, não é critério de legitimidade, é simplesmente sentir algo muito básico, algo muito elementar, é impactado pelas impressões, pelas emoções, que vêm das sensações. Quer dizer, isso é interessante, claro que é importante sentir, né? Óbvio. Mas se a gente for seguir aí, existe alguma outra fonte de orientação que é mais direta, precisa, lúcida. Então, assim, só uma observação, porque eu escuto muito. Então, assim, por exemplo, o médico te diz assim, ó, toma esse antibiótico aí, você sentir de tomar. Não, ele vai dizer, toma de 12 em 12 horas. Ponto. Por que que é isso? Por que que tem essa dosagem? Porque essa dosagem faz com que o efeito se some, cumulativo. Quando ele está saindo, isso que tem que ser na hora. Está voltando para o estado anterior, que é tipo lá, você toma, né? Dá aquele efeito. Espero que você não tome, se tomar. Mas toma, dá aquele efeito. E se você não tomar na hora certa, retorna ao estado habitual. E aí tem todo um problema todo, do organismo se acostumar, depois tem resistência e tal. No nosso caso do yoga, você faz uma prática, ela cria um estímulo. E cria um estímulo. No caso do yoga, gente, a dosagem mínima é 24 horas. Tanto assim, né? Só, 24 horas. É muito tempo, hein? De 24 em 24 horas. Você vai fazer algo específico, consciente, no tempo e espaço orientado, para intervir, criar novas condições para a sua vida psíquica, energética, seu nível de consciência. Você vai tomar uma medicação para ser sagrado, para ser saudável no sentido espiritual mais alto, que é o sentido original da palavra saudável.
Ou seja, para sair do campo das ilusões sobre si. Contribui para isso, para desestruturar as ilusões sobre quem sou eu. A medicação, além da autoobservação, que é a primeira linha de frente que eu falei, a percepção de si constante, essa outra linha de frente que é a intervenção, a ação, que é sobre a qual estamos falando até agora, por mais tempo. Acho que está claro o que é. No mínimo, 24 horas. Você cria aquele impacto. Então, o que eu queria chamar a atenção do seu intervalo era isso, gente. Nessa parte da intervenção, ela cria uma modificação. Tudo bem. Essa modificação, ela vai desconstruir um estado alterado, condicionado e influenciado pelo passado, pela estrutura de cada um, portanto, num patamar bem abaixo do que é possível, até porque tem as estruturas já inicialmente não desenvolvidas, que a gente já sabe que existem, que são as necessidades prioritárias de cada um. Estamos trabalhando ali. E, então, nós queremos mudar as condições sustentadamente, não mudar as condições repentinamente e depois retornar para o estado anterior, apenas lembrando que naquele momento foi tão legal, senti tão bem, tive tal e tal descoberta, e depois se volta a viver a mesma coisa de sempre. No mesmo estado mental, emocional, porque não houve intervenção sustentável. Está entendendo? Isso é a grande característica da intervenção do yoga. Ela intervém sobre o sistema biológico, energético e psíquico. Ela intervém sobre áreas, impulsionando e potencializando essas áreas, para que elas recebam estímulos periódicos, mínimo de 24 horas, por um longo período, ciclos de 3 vezes 40 dias no mínimo, ou melhor de 120, por tempos assim, ela recebe estímulos que criem condições novas, que se mantenham. Por quê? Porque é o tipo de intervenção biológica, energética e psíquica lida com estruturas também biológica, energética e psíquica, lida com estruturas que estão sendo levadas para o seu potencial, vejam bem, o seu potencial já desde sempre, constitutivamente, digamos assim, criado, portanto, já existente, uma potencialidade já existente, que está ali para ser atualizada, e atualizada de uma maneira que se mantenha no patamar que chega, e essa manutenção, essa sustentação no patamar mais alto, biológico, energético e psíquico, impulsionada pelas intervenções, elas não são extraordinárias, elas não são além do que o sistema pode sustentar cotidianamente. Ela não é um estímulo extra, muito menos, também não, já dá para a gente deduzir, extraordinário. Não, é um estímulo compatível com a potencialidade da estrutura, e, portanto, é capaz de se manter naturalmente naquele patamar sempre, podendo periodicamente receber reforço. Vocês entendem o que significa isso? A gente está dizendo, então, que, como eu já disse antes, né, a estrutura humana tem um potencial, o sistema tem um potencial de expansão tremendo, em direção à fonte, e impulsionar esses campos todos em direção à fonte, de maneira que se construam condições sustentáveis, que são já
previsíveis, ou possíveis, ou, enfim, que fazem parte do que essas estruturas são capazes, né, de desenvolver. Entende, gente? Por exemplo, se você cria em você um estímulo que não tem condições de se sustentar naquele patamar, ele vai retornar. Você cria uma condição de estímulo que a estrutura biológica, psíquica, energética, ela não sustentará lá, pelo menos nesse momento. Não vai sustentar. Essa é uma construção de condições sustentáveis, progressiva, infinitamente progressiva, em direção à fonte. A fonte última de tudo. Fazer o link com o infinito. Então, assim, a estrutura biológica, sistema nervoso, psíquico, energético, as áreas da consciência, elas recebem estímulos, por isso os estímulos são... Nós trabalhamos com uma força, como já disse antes, a mais forte que tem, que é a vida, e nesse caso é a inspiração. Por isso que no nosso caso aqui do Kundalini Yoga, existe uma medida precisa de tempo, de cada exercício, de cada série, encadeamento perfeito dos exercícios dentro das séries, o tempo de cada exercício dentro de uma série. Tudo isso é ciência, digamos assim. Precisão. E é muito importante ter, porque a respiração é a maior força que existe. O prana é a maior força. Você está lidando com a força do átomo, com a força da vida. Então, é necessário muita precisão. E tenha precisão. Não é que é tipo, é muito difícil esse negócio, deixa pra lá. Muito perigoso esse negócio de respirar, porque precisa de muita precisão. Claro, se você quisesse inventar um sistema, você estaria entrando no território de aprendiz de feiticeiro. Né? Começa a fazer coisas para ver o que vai dar. Não, não é o nosso caso. Esse tipo de ciência da consciência, isso é uma tradição de milênios. Mais de 10.000 anos. Isso vem de outro lugar. Para a Índia. Aterrissou na Índia. Com o povo que nasceu lá. E vai se atualizando a cada época para atender as necessidades de cada época. Não é antigo, né? Gente, uma coisa antiga, para mim, sinceramente, não me diz nada. Para mim, antigo não é critério de autêntico, nem de legitimidade. Para mim, o critério é a atualidade. E a atualidade significa que uma coisa antiga, ela não era antiga. Há 10.000 anos não era antiga. Entendeu? 15.000 anos não era antigo. Então, qual era o critério? É a precisão e a atualidade. A atualidade é ser capaz de impactar de um modo nas condições vigentes, psíquicas, energéticas, históricas, sociais, etc. Ser capaz de impactar de tal modo que cria esse link com o infinito, essa abertura. Desconstrói as ilusões e abre para o infinito. Isso é o ponto. O fato de que uma tradição ela é viva significa que uma tradição é sempre atual. Senão seria tradicionalismo, que é outra coisa. Tradição viva é uma tradição que mantém o mesmo foco, o mesmo propósito, que é criar um impacto de abertura para o infinito. E ela se altera para continuar com o mesmo foco. Se altera por quê? Porque as condições psíquicas, energéticas, corporais, humanas se modificam com o tempo. Portanto, ela tem que ser capaz de dialogar diretamente com a época. Concordam? Então, assim, se você pega um sistema de trabalho que foi feito há 1.000 anos atrás, e você quer aplicar agora, igual como foi aplicado 1.000 anos atrás, você está fazendo o quê? Você está imitando o passado. Não é esse o ponto. É possível que alguma coisa seja ainda válida agora? Sem dúvida. Muita coisa sim.
Mas muita coisa precisa ser atualizada, modificada. O tempo, a combinação, uma série de fatores precisam atualização. Então, a atualização é o grande ponto. Então, por isso, assim, é uma tradição que tem essa precisão do impacto, que existe há milênios, e que, quando ela é transmitida por alguém que representou essa tradição, que aprendeu com a tradição, que era uma tradição oral, no final dos anos 60, era pura tradição oral. Bem reservada, pouca gente conhecia. E se você aplica agora, tal como foi concebido para agora, o efeito é o mesmo que ocorreu há 10 anos atrás. Só que para pessoas diferentes, o modo de atuação, o tempo, o encadeamento, a sequência, algumas coisas podem ser próprias para essa época. E isso é a característica dos crias de Kundalini. Eles são muito desenhados para essa época. Mas isso é relevante em certa medida. Quer dizer, fundamental, mas o que importa é para onde está indo, para aquilo que nós falamos antes. Uma intervenção na estrutura, porque uma vez que você vai diminuindo as tensões do corpo, diminuindo os padrões energéticos que estão abaixo do nível harmônico melhor possível, e o campo mental e emocional, todos os 10 corpos trabalhando de uma maneira mais luminosa, com uma frequência alta, etc. Vai ocorrendo, gente, uma mudança no que você pensa que é. Você vai olhando, aquela primeira linha de frente, que é a percepção, ela vai se qualificando, vai conseguindo enxergar sobre você mesmo algo muito diferente do que enxergava antes. Já falou disso da outra vez, né? Tipo, você olha para você e algo que ocorreu há tempos atrás, você olha e já enxerga outra coisa. Porque você qualificou a tua percepção. E você olha para aquela situação e compreende que você enxergou de um ângulo bem restrito, de acordo com o que você conseguia enxergar. E agora você olha e vê como você estava, sua visão estava em certa medida nublada pelas condições do momento. Você compreende você mesmo, compreende as situações, já enxerga outra realidade lá, outro significado. E assim, muda o que você pensava assim. Essa mudança no que você pensa que ela é natural e necessária e, digamos, inevitável. Claro. Ela é inevitável. Mas ela não é o ponto central. O ponto central ainda é a percepção. Aqui é a primeira linha de frente. O percebimento da inexistência desse eu. Então, quanto mais tênue vai ficando a nuvem, mais luz vai passando. Mais luz vai passando, mormaço, daqui a pouco some as nuvens e o céu estaria azul. Isso é o estado de meditação, o estado no yoga chamado samadhi. Samadhi é uma dimensão de consciência além da meditação. Uma dimensão de, sem palavras, uma dimensão de vazio, de luz, de plenitude, de todo, do infinito, do divino. É a dimensão do que você realmente é. Isto é yoga. O yoga é um estado de consciência onde se realiza, onde aparece quem é você. As intervenções são para facilitar isso, que é o estado de consciência. Está entendendo? Então, o yoga não é algo que você faz, é uma dimensão do que você é. O que você faz cria condições para a descoberta do que você é. Então, o que se faz de intervenção com yoga é para se vivenciar a consciência infinita que é yoga. União, unidade, ser um. Ser um. Yoga é a consciência de ser um.
o mundo infinito, de onde tudo vem. Isso é a dimensão consciente chamada de yoga. As práticas de yoga são as intervenções para criar condições que isso ocorra. Eu podia dizer assim, qual é o propósito do yoga? O que você diria? O propósito do yoga é o próprio yoga. Né? O propósito da prática do yoga é o estado de yoga. Então, nós temos duas aplicações da palavra yoga, como estado de consciência e como prática. O estado de consciência é essa dimensão infinita, que flui nessa, chamada samadhi, esse estado, que é aquele percebimento direto de si, que é a linha de frente, uma das linhas, e a outra linha é a intervenção. Constantemente presente a percepção de si, simultaneamente as intervenções. Então tem uma coisa prática, no tempo e espaço, que você senta e você faz um mantra, você respira, faz uma sequência, está trabalhando certas áreas, certa parte do teu sistema. Isso vai estar trabalhando na desestruturação da ideia de eu, ancorada no funcionamento incompleto e defasado corporal, energético e psíquico, né? Tensões, aquela coisa que eu já falei. Ok, você está limpando, desobstruindo, harmonizando, e ao mesmo tempo percebendo, percepção. Por isso, durante a prática, cada exercício sempre você está presente, percebendo a si mesmo, percebendo que é você, que está fazendo isso, que respira, que se move, que é isso. O tempo todo você está, que isso é o eixo. Isso com a vida toda, né? Não só quando você vai fazer a prática, em qualquer momento da vida. Percepção de si. Instala isso como um modo natural de vida. Perceber a si, constantemente. Relaxadamente, sem esforço. Não ficar se policiando. Observando. Relaxadamente. Se dando conta. Por exemplo, se dá conta, como eu disse antes, se o corpo está relaxado, está tenso, se a respiração, como que está se sentindo mental, se flagrar, né? Vários momentos do dia. Então, assim, gente, para a gente dar um intervalo. Esse é o ponto do yoga e do que interessa, do que trata esse assunto. Esse é o ponto. O que mais tem, então? Aí tem você, como você quer, você, qual o contexto, qual a área da consciência mais importante de você trabalhar? Já que ali está ancorado muito, muito essa ideia de eu, em algumas áreas, mais do que outras, então ali nosso foco será ali. Para com você mesmo, a mudança dessa estrutura. Isso é um contexto indispensável. Sua prática, seu sadhana, sua prática cotidiana. 24 horas. De 24 em 24 horas, ao menos, você para e faz aquela intervenção. Como nós dissemos antes, isto ocorre dentro de um contexto, né? E aí nós vamos chegar num dos contextos que é sobre o qual é interessante trabalhar também, que é o contexto ligado à polaridade da forma, masculino e feminino, e como isso se reflete no seu modo de pensar, de sentir, cria nuances, cria peculiaridades. Bom,
E aí que a gente vai fazer a paradinha agora, tá bom? Depois a gente continua daqui. Vamos dar esse paradinho, então? Então, o 2 é a primeira instância do múltiplo. A união do 2 entra em ressonância com o 1 de onde vem o 2. Por isso que Hatha Yoga é criar uma sincronia dos polos do prana, Sol e Lua, e com isso, no campo energético, no campo prânico, cria-se uma condição de unicidade dos polos, Sol e Lua juntos. Cria um campo de ressonância que entra em conexão com a instância originária, una, desde sempre, sempre una, a instância divina. Então, criando-se, a partir da intervenção prânica, uma conexão com a alma, com o divino. Portanto, Tha significa unir o Sol e a Lua, ou unir o prana e o apana, para que no campo energético o nível de vibração chegue tão alto. Primeiro, ele chega alto porque eles dois, prana e apana juntos, só vou completar a noção então, prana e apana juntos fluem ao longo do canal central da coluna. O canal central da coluna é um canal onde a energia que flui ali é uma energia que diz respeito ao infinito. Mas essa energia que flui ali, para que tenha ressonância com o infinito, é a energia dos polos junto. Por isso, quando se junta a prana e apana fluem no canal central da coluna. Prana e apana juntos, quando você une eles, através das práticas bandas, ao fluir no canal central da coluna, eles limpam, desbloqueiam, eles ativam, eles acordam esse canal central. Nesse canal central da coluna, uma vez que prana e apana fluíram, surge a consciência da unicidade, consciência divina, cujo poder é um e está dentro de você, Kundalini. Kundalini é o poder divino dentro do humano. Poder divino. Não o poder que vem de alguma coisa, não, o poder divino. Um poder que não se mistura, digamos assim, com a forma. Ele é intocado pela forma. Ele não é alterado pela forma. A gente não pode, expressões um pouco equivocadas, quando se diz a pessoa está com a Kundalini desequilibrada, esse tipo de expressão não corresponde à realidade. É um erro de diagnóstico. Pode haver desequilíbrio dos vaios, que são os pranas internos. Não sei se vocês já ouviram falar desse assunto. Por exemplo, uma pessoa que tem desequilíbrio de prana, tem desequilíbrio vital, vamos lá, vai ficar mais simples. Cria uma alteração psicológica. Kundalini, não, Kundalini é a energia da alma, energia divina dentro de nós. Então, quando os dois polos se uniram, cria condições de conexão com um. Então, ele só está querendo chamar atenção para esse fato. O 2 é a primeira instância do múltiplo. Então, existe o 2. A alma antecede a forma. Portanto, a alma não tem polo. A alma é algo que antecede. Que tem os polos, ou o 2 vem apenas na forma, gente. A forma. Mas sempre tem na forma, também não tem a forma sem polo. Não. A forma sempre tem energia. Energia é a forma. E ela tem frequência, tem vibração, e ela tem tonalidades. Tem diferenças. Então, a gente está dizendo assim, bom, você está encarnado no planeta Terra. Você é a alma e divino, você é o ser divino, a alma que antecede a tudo. Ok. Mas, no entanto, isso é uma abstração, porque ela está sempre na forma. Não tem essa ideia. Tem a ideia, né? A alma,
se forma. Mas quando a gente fala em alma ou mesmo consciência divina, vamos entender que ela sempre já está na forma. Não só física, pode ser sutil também, mas está. Estando na forma, mesmo sutil, existem vibrações, existem polaridades, que são de diferentes graus de distinção, dependendo da altitude da vibração. No caso humano, nós temos uma estruturação que chega ao físico, né? Então, nós temos uma estrutura aqui que tem polos, que tem vibrações, que tem distinções. Se move aí nesse jogo. Então, isso é um contexto. Então, a alma, primeiro, ela está na forma humana, e você nasceu num certo dia, num certo mês, você tem um contexto, você tem prioridades no seu trabalho de despertar para o que você realmente é, já falamos antes, fazer aquele link com o infinito, ser o infinito, reconhecer que você é o ser divino, você não é o que pensava ser, você é esse ser divino, ok? Isso é o trabalho de cada um, indispensável, porque você nasceu para isso. E pronto, aí você tem algumas áreas que são prioritárias, né? Você vai ter o seu sala, a sua prática. Agora, você tem um outro contexto que vai influenciar bastante nesse. Vai influenciar ajudando, tranquilizando, criando condições favoráveis. Ou vai ser um fator, uma variável que pode interferir de uma maneira a criar tensão, a criar ocupação desnecessária, a criar uma demanda que pode te tirar do foco da própria realização da alma, que é a questão de que você está numa polaridade e que cada forma tem peculiaridades a serem descobertas e atendidas e vividas. Cada forma masculina, feminina, com possíveis tonalidades diferentes aí. E mais, a interação entre as polaridades. A interação, as relações, e o quanto essas relações podem gerar tensão, ocupação mental e dificultar o seu processo de despertar da própria alma. Ou não, pode contribuir para que isso ocorra ainda com mais leveza, profundidade. Entendeu? Então, assim, nós estamos em contexto, nós temos que trabalhar com isso. Para quem diz assim, não, negócio de relacionamentos, tá, ok, tudo bem, eu compreendo essa polaridade que eu estou, atendo ela, atendo as necessidades próprias dessa polaridade. Acho que sobre isso nós vamos ver, é necessário prática, é necessário coisa prática, não é só conceito. E também, daí alguém diz assim, não, então deixa eu falar, negócio de relacionamento é muito complicado. Prefiro morar numa caverna, meditar, embaixo da árvore, sei lá. É muito menos coisa me atrapalhando. Lá eu posso ir direto para o infinito, ou quase. Se der, enfim. Por que vocês acham que é muito comum, né? E tem caminhos assim, espirituais onde você não tem, se retiram da possibilidade de relacionamentos. Vão viver só exclusivamente para a meditação. No entanto, esse caminho que compreende a vida como um todo, assim, que é o nosso caso do Kundalini, compreende que sim, ok, você está no mundo, é um yoga desenhado para você viver no mundo, porque tem yogas desenhados para você viver fora do mundo. É bom saber. E que se você fizer, não vivendo fora do mundo, também não vai ir muito longe. Vai te fazer bem só, mais que isso. Agora, Kundalini Yoga é um yoga para você viver no mundo. E incluindo também relacionamento familiar. Por isso que tem uma compreensão da dinâmica de cada polaridade, masculino e feminino. Alguns pontos que ajudam a entender cada um a sua própria polaridade. E a interação entre as polaridades. Como isso pode facilitar para que uma relação seja capaz de conspirar a favor da realização do próprio alma. Cada um. Ao invés de ser um fator mais de distração ou de atrapalho.
Nada atrapalha você não saber. Você pode se atrapalhar com quase tudo. Depende de como você lida com as coisas. Porque nada te atrapalha, nada tem o poder de te atrapalhar. Você pode estar um pouco desavisado e se atrapalha com as coisas. Né? Muito bem. Então, assim, vamos agora ingerir os alimentos sólidos e líquidos. E aí, depois a gente continua esse assunto. Eu queria que a gente chegasse nesse assunto, e se posicionar nesse contexto aqui. Aí a gente vai fluir. Tá bom? Depois a gente continua mais daí. Vamos almoçar, e damos uns minutinhos, a gente sente o tom de almoçou. Uns minutinhos a gente volta. Gente, fica à vontade então, tá lá. Só está esperando. Tudo bom? Tudo bom. Boa lembrança.